Olá, pessoal. Vamos então prosseguir no estudo da Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072. Vamos, na aula de hoje, estudar a partir do artigo 2º, né? Já vimos numa aula anterior quais são os crimes hediondos, quais são os crimes equiparados hediondos, o fundamento de validade dessa lei que está lá na Constituição Federal. Vamos então prosseguir. Quais são as consequências que o legislador reservou para o criminoso hediondo ou equiparado hediondo? Qual que é o rigor que a lei trouxe para esse tipo de crime? A ideia era realmente trazer o maior rigor para esse tipo de criminoso. O que o legislador estabeleceu a partir do artigo 2º? Bom, os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de, primeiro, anistia, graça e indulto. Segundo, fiança. Então, primeiro tratamento rigoroso que o legislador reservou para o criminoso hediondo, equiparado a hediondo, foi proibir anistia, graça e indulto. Não. Nós vamos discutir essa questão daqui a pouquinho, porque o legislador constitucional, quando ele determinou a criação da Lei de Crimes Hediondos, ele estabeleceu que os crimes hediondos equiparados a hediondos não poderiam ter anistia e graça. O legislador constitucional não tocou em indulto. Indulto não foi mencionado pelo legislador constitucional. O legislador infraconstitucional incluiu o indulto aqui, vedando o indulto para o criminoso hediondo, equiparado a hediondo. Vamos tratar disso daqui a pouquinho, tá? Eu vou destacar os pontos importantes, vou abordá-los mais detalhadamente a seguir. Fiança. Percebam o seguinte, o criminoso hediondo, equiparado a hediondo, não pode receber fiança. Isso significa necessariamente que não haja possibilidade de liberdade provisória? Lógico que não, né, gente? Olha, a gente estuda lá no processo penal, a liberdade provisória pode ser concedida com fiança ou sem fiança. O que o legislador está dizendo é que a fiança não é possível. Então, a liberdade provisória com fiança é vedada, mas a liberdade provisória sem fiança não é vedada pelo legislador. Pelo menos não pelo legislador da Lei de Crimes Hediondos, tá? Então, vamos prosseguir. Tem mais uma determinação rigorosa logo estabelecida aqui no parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Essa é a redação hoje, né? Alterada no ano de 2006 para 2007, ali houve alteração, porque a redação original desse dispositivo aqui era que a pena era cumprida em regime integralmente fechado. O Supremo declarou a inconstitucionalidade da palavra integralmente, o legislador rapidamente alterou, no lugar de integralmente, inseriu aqui inicialmente. E aí o que aconteceu? O Supremo também declarou inconstitucional essa determinação do regime fechado como sendo necessariamente o regime inicial. Vamos comentar isso também daqui a pouquinho, com mais cuidado, só estou chamando a atenção para os pontos que a gente vai abordar. Logo aqui no parágrafo 2º vem a questão da progressão de regime. A partir do momento que o legislador mudou o seu posicionamento, aquele regime que era integralmente fechado, segundo a redação original da Lei de Crimes Hediondos, vedava a possibilidade de redação. A partir do momento que se alterou a palavra integralmente, no lugar dela se estabeleceu inicialmente fechado, o que é inicialmente fechado não pode mais vedar a progressão. E aí o legislador regulamentou a progressão, estabelecendo que, olha, a progressão é possível sim, só que o período de cumprimento de pena será diferente do período exigido nos crimes que não são hediondos. Se eu tenho lá na Lei de Execução Penal a determinação de que a progressão de regime pode acontecer com 1/6 da pena cumprida, aqui na Lei de Crimes Hediondos eu vou ter uma exigência de um tempo maior de cumprimento de penas. E, inclusive, diferenciando essa exigência caso o réu seja hediondo. A regra é de 2/5 para a progressão. Se o réu for reincidente, ele somente poderá ter a progressão
com 3/5 da pena cumprida. Então, essa é a determinação aqui, nova, né, relativamente nova, né, a partir do momento em que se admitiu a progressão na lei de crimes hediondos. Então, lidos esses dispositivos, a gente tem que detalhar uma série de questões. Já destaquei algumas, né? A questão em relação ao indulto, a questão em relação à fiança, ao regime fechado e à progressão, dentre outras. Vamos começar, então, a tratar delas. Primeiro, em relação ao artigo 35 da Lei 11.343. O que é hediondo? A gente viu, né? Ou melhor, o que é equiparado a hediondo? O tráfico de drogas. O tráfico de drogas é equiparado a hediondo, e o tráfico de drogas está descrito no artigo 33 da Lei 11.343. E o artigo 35, que é a associação para o tráfico. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 2º e 34 dessa lei. A associação para o tráfico é também hediondo? Bom, o entendimento dos tribunais superiores foi no sentido de que não é hediondo. E de onde vem esse entendimento, gente? Do princípio da legalidade. O direito penal, ele é construído muito fortemente no princípio da legalidade, né? Enquanto em outros ramos do direito eu tenho a possibilidade da analogia, eu tenho a possibilidade da interpretação extensiva, em normas incriminadoras eu não posso me valer desses recursos. Então, se o legislador cria uma norma extremamente rigorosa, né, trazendo um tratamento diferenciado no sentido de mais rigoroso em relação aos criminosos hediondos e equiparados, eu não posso entender no sentido de ser possível analogia, de ser possível interpretação extensiva. Se o legislador elencou apenas o tráfico, é o tráfico que é equiparado a hediondo. A associação não foi indicada, ela não pode ser considerada hediondo, ainda que a associação seja a associação para o tráfico. STJ se manifestou, STF se manifestou, o artigo 35 não é considerado crime equiparado a hediondo. Bom, em relação ao terrorismo, nós vimos que o terrorismo aparece lá também como crime equiparado a hediondo. Temos a lei nova sobre o terrorismo, né? Nós não tínhamos no nosso ordenamento jurídico a lei que definisse aí o terrorismo. Aliás, é uma questão bastante complicada, porque, de maneira geral, o que a gente encontra na legislação são informações nesse sentido, da dificuldade de se definir terrorismo, né? O que é terrorismo? Bom, terrorismo pode ser qualquer conduta criminosa, desde que com uma finalidade diferenciada, uma finalidade terrorista, né? Então, terrorista seria finalidade, mas o crime eu posso matar, eu posso lesionar, enfim. Mas o legislador, o nosso legislador, resolveu definir terrorismo. E o fez no ano de 2016, através da Lei 13.260. Então, essa lei, eu recortei aqui os dispositivos nos quais o terrorismo é definido, para que vocês possam ler, né? Eu vou ler. O terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Percebam como que a finalidade teve que ser destacada, porque o terrorismo ele está muito mais ligado a uma finalidade daquela ação do que na própria conduta em si praticada. E aí vem os atos de terrorismo que o legislador também elencou: usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar, trazer consigo explosivos, gases tóxicos, né? Mas essa conduta tem que estar atrelada aí a essa finalidade inserida no caput do artigo 2º. Então, temos uma série de detalhamentos, eu vou deixar para que vocês leiam depois, né? Vai ficar disponível para vocês no site. Eu só recortei para facilitar o estudo de vocês, né? Até porque é uma lei nova, né, gente? Tem que dar uma olhadinha aí nessa lei de terrorismo, que é de 2016, né? Mais algumas hipóteses de
terrorismo descritas na nova lei, continuação de parágrafos desse artigo ainda, segundo, e aí tem alguns dispositivos vetados, e aí lá no artigo 6º ainda aparece mais uma modalidade de terrorismo. E aí nós passamos para outra lei que descreve também uma conduta classificada pelo legislador como sendo equiparada a hediondo, que é a tortura. Então, o terrorismo é hediondo, temos uma lei, hoje temos uma lei que detalha aí o terrorismo, não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque o direito penal, ele realmente prefere, né, trabalhar com as coisas de uma forma bem objetiva, né? Eu não sei se a definição do terrorismo ela vai permitir essa análise bem objetiva, mas, de toda maneira, é uma lei nova que vai ainda ser objeto de questionamento, especialmente por parte da jurisprudência. E aí temos a lei de tortura, que é mais antiga, a lei 9.455 de 97, que define a tortura, né, as hipóteses de tortura, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, a ação, ela pode também variar muito, mas o propósito primeiro da lei de tortura é esse, de causar à vítima um sofrimento físico e mental significativo. Então, eu não quero matar a vítima com um tiro no coração ou com um tiro na cabeça, eu quero matá-la aos poucos, eu quero impor esse sofrimento, tá? Quero mantê-la comigo, viva, fazendo com que ela sofra. Essa é a ideia da tortura, né? Temos aí também algumas variações em relação ao crime e uma pena estabelecida de 2 a 8 anos. É uma lei que também tem que dar uma lida, né, gente? A lei de tortura, a gente também tem que dar uma lidinha nela. E aí a gente entra em outros questionamentos. Um questionamento que diz respeito ao indulto. Já anunciei esse questionamento aqui para vocês. O legislador constitucional, ele determinou que o legislador infraconstitucional editasse a lei de crimes hediondos. Esses crimes hediondos e equiparados a hediondos estariam, né, não teriam direito, seriam suscetíveis da obtenção de graça ou anistia. Esse é o texto da Constituição. O que a lei de crimes hediondos fez? Estabeleceu que o crime hediondo e equiparado a hediondo não tem direito nem à graça, nem à anistia, nem ao indulto. Bom, mas o indulto não está aqui, no texto constitucional. O legislador poderia fazer isso, ampliar a vedação estabelecida na Constituição Federal? O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que o indulto pode sim ser vedado aos crimes hediondos e equiparados a hediondo, porque a palavra graça, esse foi o raciocínio do Supremo, tá, gente? A palavra graça inserida aqui na Constituição Federal, ela engloba a de indulto. Realmente, quando a gente estuda a teoria a respeito desses atos de clemência, indulto, graça e anistia, a gente sabe que a graça nada mais é do que um indulto individual. E quando o legislador usa tão somente a palavra indulto no Código Penal, ele se refere ao indulto coletivo. Ou seja, o legislador constitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal, usou a palavra graça como sinônimo de indulto, englobando tanto o indulto individual, chamada no Código Penal por graça, quanto o indulto coletivo. Então, se é assim, o legislador constitucional não foi além, o legislador infraconstitucional não foi além das determinações estabelecidas na Constituição e, com isso, o indulto pode ser realmente vedado aos crimes hediondos e equiparados a hediondo, como realmente é. Tá, gente? Isso não é mais questionado quando saem os decretos de indulto ao final do ano, normalmente, né? No nosso ordenamento jurídico, os presidentes, eles editam o decreto de concessão de indulto no final do ano, é por isso até que ficou conhecido como indulto de Natal, uma expressão que adveio justamente dessa prática de se emitir os decretos no mês de dezembro.
Então, quando a gente consulta esses indultos, esses decretos, a gente vai sempre encontrar lá a determinação de que o indulto é vedado para crimes hediondos e equiparados a hediondos, entendimento esse adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Outra questão que eu também anunciei que trataria diz respeito ao regime inicial e à progressão de regime. Pois bem, gente, a lei de crimes hediondos, quando ela surgiu, né, ela em 1990, né, 2 anos após a Constituição, ela surgiu estabelecendo que o regime de cumprimento de pena para crimes hediondos e equiparados seria integralmente fechado. Depois de 16 anos, numa luta contínua, muitos juízes, né, eu me enquadrava entre eles, né, entendia como inconstitucional essa determinação do regime integralmente fechado. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela estabelece o princípio da individualização da pena. Individualizar pena significa também individualizar o regime prisional. Se eu tenho que individualizar o regime, eu tenho que olhar o caso concreto. Qualquer padrão imposto pelo legislador afronta o princípio da individualização da pena. Bom, o Supremo demorou, mas 16 anos depois ele afirmou, olha, esse dispositivo que prevê que o regime é integralmente fechado, ele é uma afronta ao princípio da individualização da pena. E, com isso, declarou a inconstitucionalidade. O entendimento que preponderava naquele momento dizia respeito que aquela palavra integralmente era inconstitucional. E aí o legislador, mais que depressa, fez a alteração, promoveu a alteração da lei de crimes hediondos e disse assim, olha, agora no lugar do integralmente está o inicialmente. Se está o inicialmente fechado, ele é obrigado a começar no fechado. Mas ele tem direito à progressão e logo em seguida, inclusive, regulamentou a progressão. A progressão será de 2/5 se ele for primário, de 3/5 se ele for hediondo. O legislador pensou, está resolvido o problema. O que o Supremo fez foi declarar a inconstitucionalidade da palavra integralmente. Não demorou muito, dessa vez foi rápido, tá? Porque a jurisprudência começa a refletir de novo em cima das novas determinações da lei. E percebe o seguinte, o fato dele me impor, impor a mim, né, eu julgador, o fato do legislador infraconstitucional me impor, a mim julgador, um regime inicialmente fechado, isso também afronta o princípio da individualização da pena. Porque na hora que eu vou individualizar a pena e individualizar também o regime, eu percebo que eu vou ser obrigada a pôr o fechado. Isso é um padrão. Eu não vou poder dispensar ao réu um tratamento individualizado se eu estou sujeita ao cumprimento daquele padrão estabelecido pelo legislador. E aí o Supremo veio também a declarar a inconstitucionalidade desta imposição do regime inicial como sendo fechado. E esse entendimento hoje está consolidado. E a gente pensa até que isso não vai mais ser perguntado, né? A gente fala, isso aí eu acho que não vai mais ser perguntado em prova. Toda hora é. Prova da OAB, então, nem se fala, tá, gente? O regime integralmente fechado foi declarado inconstitucional. O regime inicialmente fechado também foi declarado inconstitucional. Então, nós não temos que necessariamente... Nós, julgadores, não temos que estabelecer como regime inicial para criminoso hediondo ou equiparado hediondo o regime fechado. Ou seja, eu tenho que dispensar ao réu o olhar individualizado, olhando o caso concreto, o total da pena, se ele é reincidente ou não, analisando as circunstâncias judiciais, de acordo com o que determina o Código Penal para a fixação do regime inicial, fundamentando essa escolha de forma individualizada, não por imposição de um legislador que padroniza o regime fechado. Então, regime inicial fechado, declarado também inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não tem que ter aplicação, tá, gente? Então, se porventura caiu uma questão aí, principalmente em prova aberta, né? Olha, o juiz, na hora de fixar a pena, cumprindo as determinações da lei de crimes hediondos, estabeleceu o regime inicialmente fechado.
já sabe que vai ter que se insurgir em relação a isso, porque a declaração de inconstitucionalidade, a consolidação do entendimento quanto à inconstitucionalidade desse dispositivo. Em relação à progressão, nenhum questionamento, tá, gente? A progressão, ela realmente tem um tratamento um pouco mais rigoroso, que está de acordo com a proposta do legislador constitucional, que foi mesmo a de dar um tratamento mais rigoroso ao criminoso hediondo. Então, se lá na lei de execução penal se exige apenas 1/6 para a obtenção da progressão, aquele criminoso por crime hediondo ou equiparado a hediondo, ele pode ter que cumprir um tempo maior. Isso é razoável, está de acordo com a proposta de uma lei de crimes hediondos. 2/5 se ele for primário, 3/5 se ele for reincidente. Essa é a determinação. A única coisa que a gente tem que ficar atento é que ter antecedentes criminais não significa ser reincidente. Não significa não ser primário, porque a palavra primário significa não ser reincidente. Então, temos que lembrar que ter antecedentes criminais não significa ser reincidente. Então, ter antecedentes criminais pode ser uma pessoa primária que teria direito à progressão de regime com 2/5, já que 3/5 somente para o caso de reincidente. E também outra observação que eu sinalizei logo no início da aula foi a questão da fiança. Então, vale lembrar, quando estudarem lá o Código de Processo Penal, que há a previsão da liberdade provisória com fiança e a liberdade provisória sem fiança. A fiança é um direito do réu, salvo em hipótese que ela não for permitida. A lei de crimes hediondos veda a fiança para crimes hediondos e equiparados a hediondo. O que não quer dizer que a liberdade provisória estaria vedada, que os réus que cometem crimes hediondos ou equiparados a hediondo têm que necessariamente responder os processos presos, né? Isso é que seria inconstitucional mesmo, né? O legislador, ele não veda a liberdade provisória, apenas a fiança. E tanto não veda que aqui no parágrafo 3º desse artigo 2º está estabelecido: em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade, né? Porque nós tínhamos, antes das recentes reformas ocorridas no CPP, nós tínhamos aquela modalidade de prisão provisória decorrente de sentença condenatória recorrível. Hoje a gente não tem mais essa expressão no CPP, essa modalidade de prisão, quando a pessoa fica presa. Enquanto recorre, essa prisão é preventiva, mas no momento em que o juiz dá a sentença, decide condenar, ele tem que reavaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, e não somente partir do princípio de que, se ele ficou preso até aqui, ele fica preso. Não, tem que fundamentar isso, ele precisa ficar preso por isso, requisitos da preventiva que tem que se manter, tem que ser reavaliado no momento da sentença. E esse dispositivo da lei de crimes hediondos, embora anterior, ele já exigia que o juiz fundamentasse essa necessidade da manutenção da prisão provisória. Tá? Então, nenhum desacordo com o CPP atual, apenas a menção ao réu apelar em liberdade por conta dessa previsão que havia no CPP da prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Isso não existe mais. Hoje é prisão preventiva, pura e simplesmente, mas a prisão preventiva tem que ser fundamentada no momento da sua fixação e no momento da sentença, caso o juiz queira manter o réu preso durante o julgamento, o processamento e julgamento do seu recurso, deve fundamentar essa manutenção da prisão preventiva. E aí vem aí no parágrafo 4º do artigo 2º ainda uma previsão diferenciada em relação a crimes hediondos e equiparados a hediondos, que diz respeito à prisão temporária.
Então, estabelece o legislador a prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 1989, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em causa de extrema e comprovada necessidade. Sabemos que a lei que regula a prisão temporária, que é a Lei 7.960, de 89, ela estabelece como regra o prazo de duração da prisão provisória como sendo de 5 dias, prorrogável por mais 5. Se o crime for hediondo ou equiparado a hediondo, o prazo da prisão temporária será de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Tá? Então, altera aí a quantidade de dias em função de um tipo de crime mais grave, também nenhuma declaração de inconstitucionalidade em relação a esse dispositivo. E aí, gente, nós temos, a partir do artigo 5º, algumas observações que a gente vai fazer rapidamente. Primeiro, em relação ao livramento condicional. O livramento condicional está lá previsto no artigo 83 do Código Penal. E lá ele estabelece o seguinte: a pessoa tem direito ao livramento condicional com 1/3 da pena cumprida, se for primário de bons antecedentes. Se for reincidente, ele só pode ter direito ao livramento condicional com metade da pena cumprida. E se o crime praticado por ele for hediondo ou equiparado a hediondo, ele vai ter direito ao livramento condicional, é isso mesmo, livramento condicional, pensei que eu tivesse falado a expressão errada. Ele vai ter direito ao livramento condicional? Vai ter sim, só que ele vai ter que cumprir um pouquinho mais de tempo de pena. Ele vai ter que cumprir 2/3 da pena. Também nenhuma irregularidade na proposta de estabelecer um tratamento mais rigoroso para crimes hediondos e equiparados hediondos. Esse dispositivo se mostra de acordo com as determinações do Código Penal, com o ordenamento jurídico penal como um todo, nenhuma declaração de inconstitucionalidade. Crime hediondo e equiparado hediondo só pode ter livramento condicional com o cumprimento de mais de 2/3 da pena. Também temos aqui no parágrafo 7º da Lei de Crimes Hediondos a determinação de um acréscimo ao artigo 159 do Código Penal. O Código Penal, no artigo 159, define o crime de extorsão mediante sequestro, e nesse parágrafo 4º ele vai ele acrescenta o parágrafo 4º, lá no artigo 159, criando a chamada delação premiada, né? Com a seguinte orientação: se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, esse é requisito fundamental, tem que facilitar a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Isso ficou conhecido na doutrina como delação premiada, delação eficaz, e mais recentemente, após a edição da Lei de Organização Criminosa, a expressão utilizada pelo legislador foi a de colaboração premiada. Percebam o seguinte, que essa situação aqui vai justificar uma redução de pena importante, desde que aquelas informações apresentadas pelo agente facilite efetivamente a libertação do sequestrado. Esse é o objetivo do benefício. Se outra for a finalidade, não terá aplicação esse dispositivo. A gente vai ver a possibilidade de outro ser aplicado, mas esse aqui só é aplicado se a informação prestada pelo coautor facilitar efetivamente a libertação do sequestrado. E no artigo 8º, aí sim a gente vai ter uma outra situação, não a que vai facilitar a libertação do sequestrado, mas a que vai noticiar aí a conduta em si, a associação criminosa ali daquelas pessoas, sim. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 188 do Código Penal. 288 do Código Penal. O artigo 288 do Código Penal previa a conduta anteriormente chamada de quadrilha ou bando, hoje chamada de associação criminosa, tá? Aliás, a alteração promovida, nós tivemos uma alteração aqui na Lei de Crimes Hediondos e tivemos outra alteração na Lei de Organização Criminosa, que é mais recente. Então, a Lei de Organização Criminosa foi a lei que alterou essa nomenclatura, passando a chamar de associação criminosa e não mais de quadrilha ou bando, né? Então, aqui nesse momento, no momento da Lei 8.072, ainda
o crime era chamado de quadrilha ou bando. Então, ele determinou uma mudança da pena em relação ao crime então chamado de quadrilha ou bando e estabeleceu aqui no parágrafo único: o participante ou associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Mais uma causa de diminuição de pena, mas agora não mais para libertar a pessoa sequestrada, mas para desmantelar a quadrilha ou bando, porque até então o artigo 288 era chamado de quadrilha ou bando. Então, para desmantelar essa agora chamada associação criminosa, se o sujeito se dispuser a prestar informações nesse sentido, ele será, sim, beneficiado com essa causa de redução de pena, e aí, com esse aspecto, a doutrina chama de traição benéfica, né? É uma traição aos comparsas, né? Ele é tão criminoso quanto os demais, mas ele resolve desmantelar aquela organização da qual ele faz parte, né? Aquela associação, melhor dizendo, da qual ele faz parte. Porque depois a gente vai estudar a organização criminosa e a gente vai ver que ela tem requisitos próprios, né, que a diferenciam da associação criminosa do artigo 288. Então, temos aí o agora dispositivo associação criminosa, né? Na lei de crimes hediondos houve uma alteração quanto à pena, a lei de organização criminosa alterou novamente, né? E aí nós temos uma nomenclatura diferente, não mais quadrilha ou bando, mas associação criminosa. Então, é isso, gente. Encerramos o estudo da lei de crimes hediondos. Vamos ainda estudar outras leis especiais, né? Hoje em dia, nosso estudo não pode se limitar aos códigos, temos que ir nas leis especiais. Então, tem leis especiais importantes e recorrentemente cobradas em prova. A lei de crimes hediondos é uma delas. Ok, gente? Ficamos por aqui, então, na aula de hoje. Até um próximo encontro.